Muito obrigado. Passa a palavra aí para o mestre. Muito obrigado. Eu vou dar sequência. O próximo seria o Honório de Medeiros. Então, eu conversei com o Honório. O Honório se encontra no Rio Grande do Norte. Ele está numa zona rural. A internet, infelizmente, não é boa, ou quase não funciona, mas ele mandou uma mensagem para mim. Em outro momento que der certo, nós estaremos juntos, conversando. O Honório de Medeiros traz aí também um texto, um inserto sobre o cangaceirismo, muito bom, por sinal. Um texto espetacular, onde ele traz aí mais de 20 páginas. Esse escritor, que já é tão bem conhecido aí no meio, Honório de Medeiros, que é do Rio Grande do Norte. E, de forma rápida, aí eu vou pedir o próprio Leonardo para fazer uma pequena referência a esse texto, e depois a gente dá seguimento com o João Batista. O João Batista, que está aí nos esperando. É um prazer, João, falar com você. Espero um dia cumprir a promessa de Denis Carvalho da gente ir a Canudos. Eu não esqueci, não, que ele prometeu que a gente... Ô, Adriano, me dê só uma pausazinha. Vindo a Canudos, passar aqui para tomar um café e conhecer o acervo, como diz Gilmar Teixeira. Com certeza. Aí lembrei, e também lembrei o nome do médico, Raimundo Estrela, e ele chegou a operar a gente lá nesse combate de pau de colher. Tem até fotos dele operando pessoas, ajudando pessoas. Então, a gente tem que ser sempre honesto, que a base de tudo foi o livro do Dr. Raimundo Estrela. Pau de colher, um pequeno Canudos. Continue. E é muito bom esses dois textos que você e o João colocam, que é sobre Canudos, sobre Pau de Colher. E existe aqui também o Beato José Lourenço, e é muito bom estar lembrando esses episódios, porque a história e o tempo, assim podemos dizer, a elite que domina esse país, os mandonistas, é o mandonismo dos coronéis, sempre quiseram apagar da memória esses massacres. São poucos episódios da história que eu vejo como massacre. Canudos, para mim, foi um massacre. Pau de Colher foi um massacre. Beato José Lourenço foi um massacre. Então, usou-se da força quando viu que um grupo de pessoas poderia evoluir por si só, poderiam crescer e se manter. Então, aí vem aqueles que imperavam o domínio, a sua forma de dominar o outro com o poder. Então, é muito importante esses textos que abordam uma questão política, e a gente precisa falar mais dessas questões políticas, que é a política que rege o nosso mundo, e não é uma política partidária, é uma política como ela é se colocada, uma política de neoliberalismo, uma política de opressão, uma política voltada para o consumo, para o capitalismo, enfim. Então, é muito importante a gente abordar essas questões, que ora parecem ideológicas, mas se a gente não fala, corre o risco de haver no futuro um massacre desse como houve naquele tempo. Hoje mesmo, por exemplo, a Ucrânia vive uma guerra, não deixa de ser um massacre. Então, nós estamos em pleno século XXI e estamos vivendo um momento de guerra. Então, é uma coisa sem ideologia, sem apologismo. É muito importante estudar Canudos, Pau de Colher, para também não ficar levando para esses movimentos que são messiânicos, como um contexto ideológico, político, de uma vertente de direita, de esquerda, de centro. Não, aí foram momentos da história que ocorreu, momentos messiânicos, mas que houve uma influência política dos mandonistas, dos mandões, dos coronéis, para que se acabasse aquilo e o poder deles não ficasse
sobre risco de uma comunidade dessa evoluir. Então, é muito importante esse texto de Paulo de Colher, para que não se morra e essas vítimas não se percam no passado. Então, Guilherme, eu agradeço e parabenizo. Teve um grande debate, inclusive, no nosso grupo com a Luci. Foram Obrigado. mais de 3 horas de debate só com o Paulo Colher, quando você colocou. Eu vi. Ao qual mando um abraço para todo o grupo Lampião e Cangaço lá da Luci, Lampião Cangaço Sertão. E aí eu falei do Honório de Medeiros, ao qual eu agradeço muito. O Leonardo vai falar um pouco desse trecho. Se você quiser complementar alguma coisa, Guilherme ou João também, logo chega a fala de João. Estou muito ansioso, porque sou um amante da história de Canudos. Está tudo ok, Adriano. Minha complementação já fiz, só vou ouvir vocês mesmo. E aí, com você, Leonardo, em relação ao texto do Honório, o que é que você tem a relatar? O áudio, Leonardo. Ô, Leonardo, abre o áudio. O microfone. Abriu. Agora estou. Daqui a pouco eu peço para o Udenberg fazer uma complementação a respeito do texto do Honório. Mas eu diria o seguinte, que no texto do Honório de Medeiros, eu praticamente não tive qualquer ponto que eu me lembre de destaque, que eu tenha, digamos assim, recomendado alguma coisa. É um trabalho completo, é um trabalho, de certa forma, extenso, comparado com aqueles, com vários dos que compõem essa antologia, mas é um trabalho realmente, eu diria, completo sobre o cangaceirismo. Ele faz uma análise bastante estudada, colocada de forma adequada, numa sequência lógica e bastante fundamentada, entrando na definição do que é cangaceirismo, de maneira a dar uma visão ampla a respeito desse tema que nós debatemos. Eu praticamente não fiz nenhuma recomendação, nenhuma proposta, digamos assim, de melhoria, nada no texto. Então, me parece que só lendo, é um texto extenso, mas só lendo realmente para você se aprofundar nele. Udenberg, o que é que você destacaria? Eu destacaria, primeiramente, eu diria a coragem e a confiança do escritor Honório. Evidentemente, também, isso decorre do seu conhecimento, do seu estudo, porque ele refuta nada mais, nada menos do que Hobsbawm. Quando ele diz que, na verdade, o Hobsbawm ele colocou algumas questões que não tem muito sentido, não tem muito fundamento. Por exemplo, quando ele limita a categoria de bandidos sociais aos bandidos rurais, quando, na verdade, nós sabemos também que essas espécies de bandidos também poderiam ter, como realmente tem proliferado, nos centros urbanos também, né? O mesmo autor, ele diz, o Hobsbawm diz que o apogeu do cangaço ele aconteceu na cerca de 1877 e que teve uma concentração geográfica no Rio Grande do Norte. Ele também disse que isso não é uma verdade. Agora, o mais interessante disso tudo, que eu vejo como um incipiente historiador, é a forma respeitosa como ele coloca a sua versão, como ele faz essas refutações, sem denegrir o que disse o Hobsbawm, mas utilizando, inclusive,
os argumentos do Hobbes como plataforma, como um fundamento para que ele as refutem. É interessante também que eu pude perceber aqui que ele desmistifica aquele entendimento de que os grandes, de que os cangaceiros, muitos deles ingressaram no cangaço por uma questão de injustiça social, quando na verdade, e ele diz isso, os grandes cangaceiros, como o próprio Lampião, era de uma família relativamente arranjada. O Antônio Silvino, o Jesuíno Brilhante, o próprio Chico Pereira, por exemplo, todos eles eram pessoas que não eram miseráveis, não eram pessoas que viviam mendigando pela vida, e mesmo assim seguiram o trilho do cangaço. É muito interessante, quando ele coloca ainda, pelo menos isso é o que eu pude perceber, que ele não vai atrás de querer discutir se Lampião era herói ou se era bandido. Ele apenas coloca essas questões como fatos históricos que precisam ser estudados pelos historiadores, exatamente para que isso, eu entendo que ficou nas entrelinhas, para que não se repitam os mesmos erros anteriores, para que se cobre, inclusive, também das pessoas que estão acima, que estão no poder, que estão na administração pública. Então, tudo isso, na verdade, eu entendo que é a necessidade de uma interpretação histórica dos acontecimentos, sem querer endeusar e sem querer satanizar quem quer que seja. Como você bem falou, um artigo realmente muito interessante, que faz com que a gente procure pesquisar mais ainda. Ou seja, ele não traz as verdades absolutas, e nele se coloca o dono da verdade absoluta, mas ele suscita e ressuscita determinados debates que eu acho bastante interessante e que dá muito panos para as mangas para os historiadores de se debruçarem. Deixa eu abrir aqui. Muito bem, Deberg. Obrigado pela sua colocação. Coloquei aí um plano de fundo aqui, o soldadinho do Araripe, um pássaro típico aqui da nossa região. Então, eu aproveito mais uma vez para agradecer o Honório e também a presença de alguns amigos e confrades aqui, como o Aderbal. Aderbal, eu mando um forte abraço. Logo, logo estamos aí nos encontrando, né, Aderbal? E o Ivanildo Silveira, que esse aí é fã de carteirinha aí do nosso grupo, está sempre presente, está sempre nos motivando, incentivando, e é um grande participante aí do grupo Livros do Cangaço, ao qual eu tenho o prazer de tê-lo há mais de 2 anos no meu grupo. Esse grupo que eu criei aí já fazem 2 anos, e o Ivanildo foi um dos primeiros. E ele sempre me acolheu, sempre me recebeu. Eu fico muito feliz quando ele está presente. E eu mando um abraço para você, nobre confrade e amigo Ivanildo Silveira, e a você, Aderbal, também um forte abraço. Em breve, se Deus quiser, nós logo estaremos aí nos encontrando e conversando e nos confraternizando assim possa ser. Então, dando continuidade... Só me permita, por favor, Adriano, que eu acho que eu deixei de falar sobre, talvez, a questão principal do artigo do Honório de Medeiros, que, na verdade, o Lampião, por exemplo, não é herói e nem bandido, como, na verdade, os cangaceiros, de uma forma geral, mas um sertanejo de tempera forte que soube dizer não às questões que estavam postas, sem aquele interesse de mudar a sociedade. Ele apenas disseram não ao que estava efetivamente acontecendo com eles, principalmente. Só para complementar, porque eu acho que esse é o ponto crucial do artigo. Se eu não falasse, eu acho que estaria sendo omisso. Veja quanta coisa, né? Porque a gente está há mais de 2 horas de live, mas a gente está adiantando. Se a gente fosse de forma minuciosa mesmo, aqui ia virar a noite, né, Leonardo? Porque é muita coisa. Por isso que eu digo, esse trabalho ele é muito rico, porque não só os textos em si, que traz grandes informações, norteando as pessoas para que possam buscar aprofundar mais esse conhecimento, como também a participação de todos esses nomes, muitos deles aí já conhecidos na literatura do cangaço, presentes nessa singela obra. Então, agora eu vou passar a palavra a João, está aí
calado, deve estar ansioso para falar, porque só nos ouvindo, mas é muito importante as pessoas que sabem ouvir, é uma dádiva. Aqueles que sabem ouvir, eles falam mais com o coração e com certeza com a alma. Então, João, eu só tenho a agradecer, um prazer tê-lo aqui conosco. Como eu disse, temos a promessa aí de estar em Canudos, eu e Denis, principalmente com a sua pessoa, para que a gente possa conhecer melhor e não deixar de visitar o Guilherme também, né? Porque eu conheço vocês só virtualmente, eu conheço daqui dos que estão aqui, eu conheço todos pessoalmente, mas você e o Guilherme só de forma virtual. Então, eu tenho que ir nesse museu aí, né, Gilmar? Tenho que conhecer aí, beber desse café aí, para poder sentir aí o gosto. Então, a vocês, João, boa noite e a palavra é com você, meu amigo. Forte abraço. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui diante de tantas pessoas que contribuem para essa obra maravilhosa. Agradecer assim ao Adriano pelo convite, também ao Josué que mediou a minha entrada no grupo lá, no grupo de livros do Cangaço. E Adriano, muitíssimo obrigado assim por permitir que Canudos, né, estivesse nessa obra maravilhosa. Antônio Conselheiro e Canudos são temas assim que o professor José Calazans vai dizer que é um tema inesgotável, né? Então, a todo momento a gente tem algo novo para se colocar, para estar escrevendo e tudo. Agradecer também ao Leonardo que fez assim a revisão, né? E Canudos, o artigo, ele vai falar sobre Antônio Conselheiro de forma bem sucinta, narrando assim um pouco os fatos, contando a história de Antônio Conselheiro, do Antônio Vicente Mendes Maciel, que vem lá de Xaramubim, peregrina por quase 20 anos, chega ali nas margens do rio Vaza Barris, para fundar uma comunidade pautada na partilha, na equidade e também na dignidade humana. Então, você tem na construção desse artigo um pouco da história desse peregrino, desse Antônio, que alguns falam que é beato, mas ele próprio se intitula como um peregrino, que sai aí construindo igrejas, aguadas, cemitérios, e chega em Canudos com um propósito que é, né, essa vocação missionária, inspirada também no Padre Biapina, e que chega nas margens do rio Vaza Barris para possibilitar uma condição melhor de vida àqueles que vinham para o Belo Monte. Então, nesse artigo, a gente vai estar falando um pouco do aparecimento que o jornal, o Rabudo, vai trazer, né, em 1874, lá na região de Itapicuru, e que é noticiada a presença de Antônio Conselheiro nesse processo, e aí se tem, a partir daí, uma série de acontecimentos, perseguição, prisão, mentiras, equívocos a respeito do conselheiro, dizendo que ele matou a mãe e a esposa, é levado a julgamento, enfim, tem uma série de questões no artigo que vai trazer, evidenciar um pouco assim, essa figura do conselheiro, e aproveito também para agradecer ao Lindbergh por ter feito uma resenha tão belíssima de todos os trabalhos que foram inseridos nesse livro, nesse processo de escrita, e ele vai falar de uma forma que me emocionou também a sua resenha. E vai falar um pouco dessa coisa do conselheiro ter sido inserido também no livro dos heróis, né? Então, o artigo vai trazer uma série de questões, além da história de Antônio Conselheiro, a sua chegada em Canudos, vai trazer um pouquinho do cancioneiro. E aí eu aproveito para trazer um pouco assim do que o Bião de Canudos, que é o Edmilson Batista, vai cantar, na verdade, na música Matuto do Cocorobó. Ele vai dizer o seguinte: nascer no Cocorobó foi o meu maior presente, receber o dom divino para alegrar a nossa gente, dedilhar meu violão para fazer verso e canção,
para o povo canudense. Então, eu vou falar um pouquinho da figura e da música do Matuto do Cocorobó, de Bião de Canudos, que é um nosso mestre cantador, nosso poeta cantador aqui em Canudos, e que vai falar da Canudos Conselheirista, na Canudos de Antônio Conselheiro, vai falar na segunda Canudos, erguida pelos sobreviventes da guerra, vai falar dessa atual Canudos, que inclusive é até curioso, porque o livro basicamente é lançado ontem. Canudos fez 38 anos da sua emancipação política, né? E o livro vai falar um pouquinho dessa coisa da emancipação também política de Canudos, esse artigo, né? O artigo, para que todo mundo fique sabendo aí, traz como título Antônio Conselheiro da Historiografia Oficial às Canções Populares. E vou trazer um pouco também do que o Euclides da Cunha vai trazer como o início desse cancioneiro, né? Que ele vai resgatar lá na sua pesquisa, que é aquela bem conhecida, né? Do céu veio uma luz, que Jesus Cristo mandou, Santo Antônio Aparecido dos castigos nos livrou, além de tantas outras referências. E aí eu quero agradecer aqui ao Aderbal, né? Que está aqui nessa live, nos acompanhando no YouTube, e também o Evaldo Oliveira, né? O Evaldo Oliveira é o autor, né? O artesão, artista plástico aqui em Canudos, artesão, escultor dessa escultura de Antônio Conselheiro, né? E aí eu vou trazer tanto a escultura do Evaldo Oliveira como também a do Irã, lá de Quixeramobim, mas o Evaldo Oliveira é um dos escultores aqui de Canudos e que trabalha com madeira, escultura em madeira, e que retrata assim, essa figura do conselheiro. E aí eu vou falar, além das canções que traz, assim, a Antônio Conselheiro como evidência, trago também as esculturas, né? Como também um retrato dessa leitura que os artistas, músicos vão fazendo acerca desse homem, desse peregrino, que tanto é contado nos livros, nas músicas, que é representado em diversas artes de todo mundo. Eu vi aqui que o Aderbal fez uma pergunta. João, você conhece a obra musical de Pingo de Fortaleza? Rapaz, o Pingo de Fortaleza é um amigo. O Pingo de Fortaleza já vem em Canudos várias vezes, tem um trabalho maravilhoso. Inclusive, eu tenho o LP do Pingo de Fortaleza, que fala sobre Canudos, que é a Canudos... meu pai do céu, me fugiu aqui agora na cabeça, que é o nome. Tá aqui, mas não veio, certo? Então, eu adquiri recentemente um LP que é uma Centauros e Canudos, que ele vai trazer um pouco da produção que ele fez lá na década de 80, no centenário, na verdade, e que o Pingo da Fortaleza tem uma produção musical sobre Canudos imensa. Eu estou estudando em Alagoinhas o mestrado em Crítica Cultural, e meu objeto de estudo é esse cancioneiro. Então, vou falar do Pingo de Fortaleza, vou falar do Fábio Paz, do Enoque Oliveira, Bião de Canudos e tantos outros que estão relacionados. No artigo que a gente escreveu, vai falar um pouco especificamente mais da figura de Bião de Canudos e um pouco desse cancioneiro que foi resgatado por Euclides da Cunha no início da sua obra, publicada em 1902. Então, é isso, tem muita coisa sobre Antônio Conselheiro, a gente podia falar aqui muita coisa, deixar assim um convite especial para todos vocês que nos acompanham. Leiam o livro, certo? O livro traz assim artigos maravilhosos. Eu ainda não li todos, mas acredito que é uma obra que reúne uma produção que nos ajuda a entender, né, em alguns artigos de forma minuciosa, os aspectos do cangaço, do tenentismo, do que é esse universo, e também de forma
um pouco mais sucinta questões sobre Antônio Conselheiro, Canudos, e esse universo do sertão, né? Então, meus agradecimentos assim, ao Adriano, ao Indberg, ao Leonardo. Denis, venha visitar Canudos, venha para Canudos visitar, porque você está devendo essa visita. E aí, quando vocês vierem, certo? Adriano, o Denis e quem vier mais, vocês podem ficar lá no rancho Belo Monte, que é uma casinha ali na beira do açude, que está à disposição de vocês quando vocês vierem. E aí a gente aproveita daqui e já marca destino à Feira de Santana para conhecer também o museu lá do Guilherme e outros sertões, né, que vão nos atravessando por esse cantinho. Então, muito obrigado. E quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta mais, a gente está às ordens. Obrigado a você, João. Eu deixo a palavra aberta se alguém quiser perguntar e depois eu passo a palavra para o Indemberg. O próximo autor, e ele vai falar do seu trabalho, é o José Indemberg Sena. Mas a palavra fica aberta, eu também só tenho a lhe agradecer, meu amigo, e cumprir com a promessa aí do primo, que a promessa é dele. Eu estou só de tabela. Ô, Adriano, mas eu vou demorar um pouquinho que eu tô com baiofobia. Você sabe o que é isso? Eu vim de Barreiras, fui sair de Barreiras na quarta-feira e cheguei aqui em Floresta na quinta, dormi em Capim Grosso. Rapaz, eu viajei por dentro dessa Bahia, tanto que eu tô com baiofobia, viu? A gente vira noite e vira dia e não sai da Bahia. Eita, Bahia grande. E eu tenho outra coisa também a falar sobre o João, né? E sobre esse trabalho. Eu achei muito interessante como esse trabalho uniu, né, uma quantidade absurda de pesquisadores e temas. Né? O João, eu tive o cuidado de olhar meu e-mail, né? Quando eu vi o João agora, eu me ausentei um pouquinho e fui olhar meu e-mail. Eu tive contato com ele em 2015. Já são 8 anos, né, João? De lá para cá a gente perdeu o contato, tudo. A minha admiração pelo trabalho dele continua a mesma. Mas na correria do dia a dia a gente vai perdendo o contato. E fiquei feliz demais quando eu vi seu nome ali na coletânea. E a gente escreveu uma obra juntos e pronto, a gente agora está com essa amizade aí para sempre, né? Não dá mais para apagar isso aí. E fiquei muito feliz. Esse contato que eu tive com o João, né, que foi uma coisa que eu achei ele de uma boa vontade, rapaz. Eu busco muito a etimologia das coisas, né? A palavra cangaço, existe uma discussão a respeito da etimologia da palavra, né? Alguns dizem que vem de canga, em referência à quantidade de bagunça realmente que os cangaceiros levavam penduradas. Outros já dizem que é de cangaço realmente, de restos de animais por onde eles passavam. E a etimologia da palavra jagunço, essa daí eu só conheço uma. Ela vem de uma arma de origem árabe, chamada zagurcho. E o primo Mário Carvalho, né, que eu considero a maior autoridade na pesquisa de armas aqui no Brasil, ele disse que há mais de 40 anos pesquisava. Sabia o que era, mas nunca tinha visto um, mesmo que caviar. E aí eu passando por algumas fotografias, vi um objeto que se enquadrava nas descrições por trás de uma moça dentro do Memorial de Canudos, né, daquele memorialzinho. E aí eu disse, meu Deus, eu não tenho disponibilidade de viajar a Canudos e também só para ver isso aqui, deixa eu ver. Aí eu disse, vou procurar um guia de turismo lá de Canudos. E fui certeiro, rapaz, fui no João Batista e João, na hora, se disponibilizou, achou interessante o negócio, foi lá, tirou fotos melhores do objeto, né? O zagurcho, ele é um cajado com uma ponta de aço, né? É como uma espécie de lança curta, mas que não era utilizado para ser lançado, né? Era mais como uma faca de cabo longo, né? Que era um espeto.
E isso aí eu já procurei em vários museus e não tinha um lugar melhor para encontrar uma peça dessa do que no Memorial a Canudos, né? Que eu acredito que tenha sido o lugar com mais referências a jagunço. E aí, quando eu vi também a peça, né? A peça estava um pouco desprezada lá no canto. Eu disse a João, você não tem ideia da importância dessa peça daí. Ela é uma peça, pelo menos que eu conheço, a única peça que eu conheço, que é uma peça etimológica, né? Que dá origem ao nome de toda uma espécie, né? O jagunço. E que está aí um pouco desprezada. Pendura essa danada aí, não deixa com essa ponta no chão para perder essa daí, porque essa é filha única. E aí eu tenho essa eterna gratidão a ele por isso aí, e fiquei, como repito, né, fiquei feliz demais quando vi o nome dele ao lado ali do meu, como coautor dessa obra que o Adriano idealizou. Muito bom. Inclusive, rapidinho, tem uma... Não sei que ele vai falar alguma coisa, eu quero dar boa noite ao José Francisco, que chegou agora. Então, boa noite, José Francisco, faça-se presente aqui, é uma honra tê-lo aqui conosco. E eu acredito que você conhece a todos, você pode falar, dar sua boa noite, e eu quero ouvir o que o João vai dar de retorno aí à fala do Denis. Está ouvindo, José Francisco? Ouvindo, Adriano. Deixa eu terminar a conversa aqui que tá bom. O Denis aqui tá metendo aço. Deixa os cabos terminar, depois eu me apresento. Vai lá. E você? Não, é porque assim, quando o Denis entrou em contato, eu achei interessante porque o professor José Calazans tem um artigo, quase biografia de jagunço, tem um trabalho quase biografia de jagunço, que ele vai trazer justamente essa etimologia, né? Do termo do jagunço. E é quando ele falou da arma e tudo, aí eu fui lá, mandei fotos melhores para que ele pudesse identificar e isso contribuir, claro, com a pesquisa, que acho que é de suma importância. Então, eu também sou grato, depois quero conhecer esse trabalho etimológico aí que você citou, para que a gente possa também citar em outros trabalhos futuros, né? Então é isso. Um abraço aí. Qualquer coisa, estamos por aqui. Pronto. José Francisco, quer falar alguma coisa ou passo para o Lindenberg, que é o próximo? Deixa eu só falar rapidinho. Boa noite todo mundo aí. É um prazer estar aqui reunido aqui com desse tanto de gente graúda, viu? Monte de caba macho aqui. Eu sou José Francisco, sou um enxerido no cangaço. Tenho muito a agradecer aí a participação nesse livro. Esse livro, Lampião, Cangaço e Coronelismo, ele chegou para ser mosca branca. É um livro com cara de clássico, né? Um livro novo com cara de clássico, né? Eu não li ele todo ainda, rapaz, porque final de semana aí, esse carnaval me atrapalhou, mas eu parei na leitura de Denis, né? No Capitãozinho Senhorzinho, né? Capitão Senhorzinho. Eu parei na leitura em Denis, aí eu deixei guardado, agora amanhã eu vou voltar à leitura dele, porque eu vou falar, é um livrão. Tenho muito a agradecer, viu, Adriano? Você, viu, bicho? Porque se não fosse você, eu não estava aí no livro, viu? Quantas vezes você deu um empurrão? Cobrando o texto, revisando, né? O Leonardo Gominho também ele fez uma varredura no meu texto, acho que no texto do pessoal também, né? Dando sugestão, dando uma olhada na questão de ortografia portuguesa, que é muito complicada. E eu agradeço demais a vocês dois. E o resultado disso é isso aqui. Isso aqui é só o começo, viu? Essa live aqui. Mais para frente vai vir coisa. Espero que venha uma segunda, terceira, quarta edição, né? Uma espécie de Itaitera desse tipo. Ok? Então é isso aí, pessoal. Júnior, quer falar alguma coisa, Júnior? Boa noite a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de me desculpar por ter entrado bem depois, né, de vocês todos, né? Porque a gente tem alguns afazeres por aqui, né? Como eu disse antes, né? Esse livro já nasceu clássico, né? Eu acho que Adriano já está vendendo todo mundo está vendendo.
a gente vê aí o sucesso, eu acho que a Adriano já pode ir pensando não numa segunda edição, mas um segundo livro, né, com novos artigos, com esses autores, com outros autores, porque o livro assim, agradou em cheio a todos, né? E eu sempre aqui conversando, quando eu vendo um livro, eu digo, aqui só tem fera, o único enxerido que tem aqui sou eu, né? Meu artigo, o meu texto fala de um cangaceiro não muito conhecido, né? Ele tem algumas citações no clássico Guerreiros do Sol, né, de Frederico Pernambucano, e tem também um escritor aqui da minha região, aqui de Garanhuns, de nome Luiz Jardim, né? Esse criminoso, ele é bem antes de Lampião, né? Até antes de Senhor Pereira, acho que é da mesma época de Antônio Silvino. E algumas obras, né, que citam ele, diziam que ele foi morto em um determinado lugar. E eu moro numa cidade chamada Capoeiras, para quem não sabe, da Agreste de Pernambuco, e essa minha cidade pertencia a São Bento do Una, que é a terra de Alceu Valença, e para a gente que estuda cangaço, sabe que é a terra do temível e terrível Sargento de Luz, né? Então, esse cangaceiro de nome André Tripa, ele foi morto aqui em São Bento do Una, e hoje as terras pertencem a Capoeiras, que é a minha cidade. Então, eu conheci as pessoas descendentes de um lugar onde ele se acoitava, e esse cangaceiro, ele foi morto em 4 de agosto de 1904. E cerca de um mês antes, esse cangaceiro, a serviço de um coronel de uma cidade chamada Correntes, que é a cidade natal do nosso amigo Coronel Otávio, ele foi responsável por a chamada hecatombe de Correntes. Registrados, ele matou 4 pessoas. O chefe político, né, que era um major, matou um delegado, um capitão e outro. Mas se fala que a hecatombe de Correntes foram 7 mortos. Então, vocês imaginam a repercussão na época, né, aqui em toda a região. Então, isso em 4, veio uma força volante de Garanhuns e uma força volante da cidade de Pedra, né? A capoeira está entre um e outro. E aqui tiveram 2 combates, né, com um grupo de André Tripa. No segundo combate, a volante conseguiu abater o chefe do grupo, morreu também um soldado da força volante, e depois que os corpos foram recolhidos em lombo de burro para ser levado para Garanhuns, na Caatinga acharam outro cangaceiro. Aí os campesinos mesmo fizeram o enterro dentro da Caatinga, e nesse fogo morreram 3. Então, é assim, como eu disse, né? Tem citações desse cangaceiro no livro de Frederico Pernambucano, Guerreiros do Sol, e em algumas outras obras, mas é um cangaceiro que atuou mais nessa região. Então, tudo bem. Eu passo para Luiz. Luiz vai falar sobre o trabalho dele em relação a Lampião, e a palavra é com você, Luiz. Boa noite, meu amigo. Ouvindo? Estamos ouvindo, Luiz. Não, agora você fechou o microfone. Agora está aberto. Está aberto, não está? Está aberto. Não, eu quero agradecer essa oportunidade de ter um texto meu nesse livro que está tendo uma repercussão muito positiva. A Gominho, que fez aí alguma correção necessária, Lidenberg, que fez um texto muito interessante sobre todos, né? E é você, Adriano, que é corajoso e um cara que enfrentou uma situação difícil de reunir tanta gente, né?
e sair um trabalho tão bem feito como esse foi feito. Eu, eu, eu ainda não li o livro porque eu acabei de terminar o meu livro Lampião em 1933, O Flagelo do Nordeste, e não tive tempo ainda de ler, mas estou doido, como eu terminei ele sexta-feira e minha esposa vai imprimir uma boneca, então eu vou ter tempo de começar a ler os outros textos. Sobre o meu texto, é o resultado do meu conhecimento. Ele não pode ser além disso, né? O texto não pode ser além disso. É o que eu captei do que é o cangaço, né? E tentei, de alguma forma, dar um perfil a Lampião, que é muito difícil, é uma coisa assim que é só um iniciozinho de um pequeno capítulo da vida de Lampião, que eu tentei fazer um resumo, né? Em poucas páginas, que o espaço é pequeno, todo mundo tinha que participar mesmo, né? E eu fiquei aqui essas 2 horas, né? E quando terminar minha fala, eu vou me retirar para outro entrar, como o Gilmar aconselhou. E eu quero fazer um registro aqui que o professor Ioni Sampaio foi meu professor na universidade. Mas não significa que a gente tenha diferença de idade, porque eu acho que ele é muito jovem quando foi meu professor. Tá entendendo? E a qualidade dos escritores, a qualidade dos pesquisadores é muito alta. Gilmar mesmo, eu tenho quase certeza que ele fazia a pesquisa por 2 motivos. Um para conhecer Delmiro Gouveia e o outro para comer pé de porco lá em Delmiro Gouveia. Isso aí eu tenho provas que pessoas que foi comigo que a gente via o interesse dele quando dava meio-dia, que era ir comer esse pé de porco lá em Delmiro Gouveia, que é uma delícia, viu? Estou com saudade, Gilmar. Vamos marcar aí para a gente ir comer esse pé de porco de novo, viu? Um abraço a todos aí, parabéns, viu? Estou muito feliz em estar participando dessa coletânea, ok? Um abraço a todos. Ô, Luiz, um abraço para você também. Você que é uma pessoa maravilhosa, o Gilmar falou tão bem aí de você, e eu assino embaixo, meu amigo. É uma das coisas que eu tenho o maior prazer de conhecer nesse mundo do cangaço é você, meu amigo. Você sempre solícito, sempre ajudando a todos os pesquisadores, não só a mim, mas você é unânime a todos que lhe buscam e lhe procuram. Eu aproveito, através da sua pessoa, mandar um abraço ao Sandro Lee, aí também de Paulo Afonso, que trabalha aí em pesquisa aí na região com você. E eu só tenho a lhe agradecer, meu amigo, o seu texto belíssimo sobre Lampião, que você coloca aqui nessa coletânea, nos abrilhantando mais ainda com esse trabalho. E aí eu passo a sequência para o Lindenberg, e o Lindenberg também falar um pouco do seu texto, porque eu sou suspeito, quando eu falei lá na resenha, que ele coloca que eu faço o elogio quando chego lá, ele não sei, não chegou a fazer a resenha completa em relação ao seu texto, mas eu quero ouvir o Lindenberg falar. Mas é porque, Adriano, você, com o seu poder de síntese, você resumiu tudo. E você disse o seguinte, que o artigo de Luiz Rubem é magnífico. O homem fala tudo sobre Lampião. Entra na mente do cangaceiro, desenha sua personalidade, e depois de ler esse texto, você disse, né, de Luiz Rubem, não sei se ainda preciso ler alguma coisa sobre Lampião. E realmente, também o Luiz Rubem, num poder enorme de síntese, como realmente alguém que demonstra ter o conhecimento sobre a personalidade de Lampião, ele resume tudo. Então, eu ia falar o que mais? Você já falou tudo, você se antecipou a mim nesse ponto. Mas o que eu quero dizer aqui, ainda, a respeito do Luiz Rubem, rapaz, é que o Luiz Rubem, ele tem nos presenteado de uma forma enorme, com essas pesquisas que ele tem feito nesses jornais, contando toda a história através dos periódicos, evita da gente percorrer milhares de quilômetros, de ir para as prateleiras,
sujas, empoeiradas, não sei de onde, dos museus, não sei de onde. Então, rapaz, o Luiz Rubens, ele está prestando um dos maiores serviços de pesquisa ao tema cangaço com essas obras dele. Então, eu quero agradecer aqui de coração, eu mesmo tenho utilizado muito essas suas obras, Luiz Rubens, e não é você que está de parabéns, não. Nós é que agradecemos pelo que você tem feito por nós, e com certeza essa história vai se eternizar, porque você está dando essa contribuição enorme de anos de pesquisas, de milhares de jornais, evitando que a gente pegue um resfriado, que a gente fique doente por questão de poeira, que a gente seja encaixotado por quem tem essas referências, esses documentos históricos. Então, você tem nos presenteado enormemente, não a nós, mas a história, porque você tem resgatado nessas suas obras a história de uma forma incomensurável, de uma forma que nós só temos que agradecer, porque você tem facilitado, você tem diminuído em anos-luz os nossos trabalhos de pesquisa. Muito bom, muito obrigado, Lindenberg, pelas suas colocações, eu assino embaixo. Leonardo, quer falar alguma coisa? O próximo a dar o seguimento na fala é o José Francisco, que vai falar sobre o trabalho dele. José Francisco. Vai adiante, Francisco. Pode ir lá? Pois então, rapaz, vamos lá, né? Adriano me fez entrou em contato comigo, igual entrou em contato com todos, né? E falou da ideia dele para fazer um trabalho, eu acho que eu nunca vi. Assim, pode até ter acontecido outra reunião desse tamanho assim, mas eu não sei, não. Eu nunca vi, não. Pode ser em outros setores, mas não na historiografia do nosso Nordeste, cangaço e coronelismo, eu acho que foi a primeira. Foi uma ideia, assim, genial. Quando ele me passou aí a lista de nome das pessoas, eu disse, rapaz, bicho, aqui vai sair um material porrada mesmo, viu? Porrada nos olhos, para quem for ler. Então, diante daquilo, diante do quadro que ele se encontrava, pedi um texto, um arquivo, e eu fiquei pensando, bom, eu tenho muita coisa escrita, eu já tenho um bom tempo que eu escrevo. Tinha material sobre os Marcelinos, que é uns cangaceiros que eu gosto muito de estudar. Também tem outros cangaceiros que ainda não estão catalogados, né? Por exemplo, eu tinha um texto de Barro Torto, que é um cangaceiro da cidade de Brejo Santo, que foi matar outro cangaceiro na Paraíba. Mas ainda cabe estudo. Diante disso, eu resolvi fazer uma pesquisa diferente, né? Como eu já tinha visto o Fogo da Macambira, e eu estudo demais o Fogo da Macambira, eu falei, bom, eu vou arrumar esse texto e eu vou botar ele no mapa, porque realmente, bicho, é uma coisa esquecida. Quando fala de Lampião, do cangaço no Ceará, o povo pensa que o Lampião ia para o Ceará para ir para o Juazeiro para rezar, bicho. Não, mas Lampião, ele era um menino bom. Lampião não matava, não roubava lá no Ceará, porque era por causa do Patício. Tem aquela velha associação que já está bem fubanga, já está bem atrasada. Quem pensa nisso, normalmente tem uma tendenciosidade em denigrir mais a imagem do Padre Cícero do que a do Lampião, né? Então, eu ficava pensando, rapaz, por que o nosso Ceará não é mostrado do jeito certo? Porque Lampião fez desgraça, bicho, no Ceará. Igual ele fez na Bahia, igual ele fez em Sergipe, Paraíba. Onde ele não botou o pé, o urubu botava o bico, rapaz. Então, no Ceará, não foge essa regra, não. Há um dia eu conversando com o Bruno Iacubo, e Bruno disse, Francisco, será que Lampião matou alguma pessoa no Ceará? Eu disse, matou, Bruno. Ele matou, pelas minhas contas, mais de, pelo menos, 8 pessoas cearenses ele matou. E eu fiz uma lista, e comecei a estudar, e foquei no Fogo da Macambira. E através de uns livros comprados, até o Adriano que me arrumou esse material, eu consegui fechar um quebra-cabeça sobre o Fogo do Roder. E estava com o arquivo pronto, bem arrumadinho, bem ajeitadinho, só tinha uns erros de português, porque português, meu amigo, quem escreve é o terror para quem escreve é português.
E eu peguei e falei, eu vou juntar esse material e eu quero apresentar o fogo do Roda, que é o fogo da Macambira, mas de maneira diferente. E mostrar que no Ceará Lampião fez o cão também, bicho. Não tem negócio de dizer que Lampião foi no Ceará porque ele ia beber água e tomar banho lá na fonte da Pendência. Bicho, isso aí não tem nada a ver mais. Não. Isso aí é uma coisa... Ó, Sabino Gomes, ele esteve na minha cidade, ele recrutou 400 homens para assaltar Cajazeiras. Então, da nossa região, Adriana, aí, você sabe, na sua região aí, existiu bando de cangaceiros ferozes que andaram com Lampião e ninguém sabe, né? Os Ricardo, tem uns cangaceiros ferozes que andou na região aí, ninguém sabe. No Ceará parece que não tem cangaceiro, só tem um Padre Cícero, só tem Padre Biapina, só tem Beato Zé Lourenço. Parece que, rapaz, é interessante. Então, eu reuni meu material, já tinha feito ele, mas aí eu fortaleci e mandei esse arquivo intitulado O Fogo do Roda, a maior batalha do cangaço. E eu fiz de provocação mesmo, porque é um título tão chamativo que eu coloquei esses dias, o lançamento do livro, eu coloquei na minha página, lá no Facebook, chamada Lampião Governador do Sertão, através do nosso blog Lampião, Cangaço e Sertão. E lá tinha 2 pesquisadores. Um era professor, outro historiador, escritor, falando para mim que achava que a maior batalha do cangaço foi Serra Grande e Serra Preto. Eu disse, não, a maior batalha em questão de números foi a Macambira, foi o Fogo do Roda. Então ele foi atrás, e olha só, um historiador não sabia disso. Então que sirva de material para que outras pessoas estudem isso e entender que teve cangaço muito forte e atuante, não só de Lampião, mas de muitos outros bandos que tiveram na nossa região. Então, eu peguei esse material, passei para o Adriano, e esse material, tenho certeza que, junto com vocês aqui, ele vai ter visualização, né? Acessibilidade, vai mais longe. Eu quero que isso vá longe, para acabar com esse negócio de mito, de que não teve cangaço no Ceará. Então, é isso. Eu agradeço a minha fala. Cheguei do trabalho agora, cheguei atrasado, não é? Num domingão, mas estou aqui dando a minha palavra. Já eu vou pedir a permissão para se retirar, mas eu estou aqui à disposição e depois eu vou assistir a live inteira, viu? Seu microfone está desligado, Adriano. Eu abri o áudio agora. Eu só tenho a lhe agradecer, José Francisco. Você é um parceiro de longa data. Você sempre tem participado aqui do canal, a gente sempre tem dialogado, e para a gente é uma honra tê-lo aqui conosco nesse trabalho. Aproveitar também, José Francisco, mandar um abraço aqui para o Rubens Antônio, que acompanha aqui nossa live, acompanhando o nosso trabalho. E é isso aí, que esse trabalho sirva de exemplo para outros, como você também falou, e sirva para um norte, e a honra de todos nós em reunir esse grupo de pessoas, como o Luiz tão colocou, e aí eu fico feliz, mais pela participação de todos vocês, do que propriamente em si pelo trabalho, porque fazer um livro não é tão difícil assim como pensamos, mas reunir esse grupo de pessoas é o que é mais difícil. Então, eu deixo a palavra aberta agora para Leonardo, se Leonardo quiser dizer mais alguma coisa, e a gente vai dando sequência para o próximo. Adriano, eu ainda não falei sobre o meu artigo. Quando você quiser, eu falo, viu? Tá tranquilo. É a hora, Lindenberg. É a sua hora. Pois então, primeiramente eu quero agradecer ao professor Adriano, que também nos deu essa força, nos incentivou. Eu era um mero comprador de livros do Adriano, como do professor Pereira, e ele me chutou para escrever esse artigo, e eu resolvi escrever esse artigo. Me sinto realmente como alguém que não está ao nível dos demais escritores, dos quais eu admiro muito. É aquela história, né? Eu estou aqui conversando, discutindo, trocando ideias com pessoas que eu sou fã, que eu admiro, né? Não vou citar o nome, mas praticamente todos os escritores que fazem parte dessa coletânea realmente são pessoas de minha grande admiração.
E eu sou um assíduo leitor do tema cangaço, dos temas nordestinos como um todo, mas principalmente do cangaço. E nessas leituras, a gente percebeu que algumas questões se repetiam. Às vezes mudava o local, às vezes mudava a data, às vezes mudava o protagonista do fato, e isso eu comecei a perceber que, de repente, poderia ser que a história não seria como estava sendo contada. Em algumas questões, como, por exemplo, essa história de que o cangaceiro deixava o inimigo vivo porque o inimigo era valente, porque o inimigo o desafiou, porque o inimigo demonstrou coragem, demonstrou desapego à vida. Será que isso realmente é verdade? Porque a gente sabe que isso aconteceu, por exemplo, com Lampião, aconteceu com Antônio Silvino, e aconteceu com vários outros cangaceiros, que se dizem que deixaram, o escritor diz que o cangaceiro deixou fulano vivo, depois de tê-lo praticamente dominado, que era para que ele fizesse menino, fizesse gente, enchesse o Nordeste, o sertão, de homens valentes. Será que isso seria realmente sensato? O cara deixar o seu grande inimigo sendo valente, tendo dominado, e ir embora gratuitamente? Não sei. Pode ser que tenha sido verdade, ou pelo menos pode ser que tenha sido verdade ao menos uma vez, e isso se repetiu durante os relatos, ou se modificou. E quando eu comecei a escrever, a minha intenção era falar só sobre essa questão, para tirar raça, né? Mas depois eu vi que outras questões também se encontravam no mesmo contexto, como, por exemplo, aquela história do sal. Tem até uma escritora que ela ironiza, dizendo que se essa história fosse verdade, o Nordeste praticamente não tinha mais sal, porque foram tantos cangaceiros que puniram, tantos chefes de cangaceiros que puniram os seus subordinados, porque foi arrogante com a serventia, que esqueceu de colocar sal na comida. E outro fato também, que a gente colocou nesse contexto, é aquela história que é bastante repetida, de que os cangaceiros, Lampião, veja, isso existe com o Lampião, isso existe com o Jararaca, isso existe com o Antônio Silvino, de dizer que jogava as criancinhas para cima e a criancinha vinha rindo e eles aparavam no punhal. Jararaca, quando ele esteve preso em Mossoró, uma senhora adentrou o local onde ele estava e perguntou se o Jararaca realmente fazia isso. E ele teve a oportunidade de se defender, dizendo que jamais fez isso e jamais deixaria que qualquer outra pessoa fizesse isso com o inocente. Essas mesmas palavras, praticamente, são repetidas em uma ocasião por Lampião, que ele chega a pegar uma criança no colo, né? E a mãe, que está lá para ajudar no almoço dos cangaceiros, se desespera, e Lampião pergunta por que esse desespero. E ela diz, não, porque eu ouvi dizer que vocês têm a mania de jogar as crianças para cima e aparar no punhal. Lampião repete as mesmas palavras, que não faria isso com o inocente e não deixaria que ninguém do grupo fizesse. Outra história que é bastante repetida, inclusive em Capela, em próprio Mossoró, aquela história de que vamos embora, porque aqui até os santos atiram na gente. Ora, a defesa entrincheirada nas torres das igrejas atiravam, e a questão é que essas histórias se repetiram. Mas o objetivo maior desse nosso artigo não é mostrar se isso é verdade ou se isso é mentira, não. O nosso objetivo maior nesse texto é mostrar aos leitores que precisam ter cuidado com o que lê, porque nem tudo que se diz é verdade. E, ao mesmo tempo, também para os escritores, que, quando escrever alguma coisa, tenha a decência de mostrar as fontes, ou pelo menos dizer se aquilo é ficção ou se ele coloca como um fato real, para que não traga confusão na história, como realmente hoje a gente vê. Tudo acaba virando mito, tudo acaba virando fantasia. Então, o meu objetivo maior foi nesse sentido. Então, para resumir, para deixar um pouco de ineditismo, eu vou parar por aqui.